O milagre que salvou o filho de Tatiane, uma história de fé na Igreja Universal. Tatiane sempre foi uma mulher forte, mas quando o médico olhou nos seus olhos e disse as palavras que nenhum pai quer ouvir, seu mundo desabou. Seu filho tem uma malformação arterial rara. A qualquer momento pode haver uma explosão cefálica. Não há garantias de que ele sobreviva. O pequeno Miguel, de apenas 4 anos, brincava no chão do consultório sem saber que sua vida pendia por um fio. Tatiane seguiu para casa com o diagnóstico na mão e o coração em pedaços. As opções médicas eram caras, arriscadas, e mesmo assim não davam certeza. Ela se sentia sozinha, esmagada pelo medo. Foi então que sua vizinha Dona Maria, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um prato de comida. Minha filha, Deus não desampara ninguém, disse ela, segurando a mão trêmula de Tatiane. Na minha igreja já vi coisas que nem médico explica. Vamos lá hoje à noite. O pastor vai orar por você. Tatiane hesitou. Ela não era de frequentar igrejas, mas o desespero falava mais alto. Não tenho nada a perder, pensou. Naquela noite, ao entrar no templo, Tatiane se surpreendeu. Não era um lugar frio e silencioso como imaginava. O louvor era vibrante, as pessoas oravam com lágrimas, e ela sentiu algo diferente no ar, como se uma força invisível a envolvesse. Quando o pastor subiu ao altar e começou a falar sobre fé que move montanhas, Tatiane não segurou as lágrimas. Na hora da oração, ela foi até a frente, apertando Miguel contra o peito. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino, ungiu-o com óleo e começou a clamar. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição sobre esta criança. O sangue de Cristo a protege. Esta doença não vai prevalecer. As palavras ecoavam no templo, e Tatiane sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. O pastor então a olhou nos olhos e disse: Mãe, você tem que crer. Não é só vir aqui e chorar. É pegar a sua fé, dar o dízimo como semente, participar da corrente de oração e não desistir. Deus já deu a vitória, mas você precisa mostrar que acredita. Tatiane assentiu decidida. Naquela noite, ela se inscreveu na campanha dos 73 dias de jejum e oração, comprometeu-se a participar das vigílias e mesmo com o pouco que tinha, deu sua oferta de fé. Os dias seguintes não foram fáceis. Os médicos insistiam na cirurgia de emergência, mas Tatiane, agora com uma fé renovada, disse: Vou esperar em Deus. Sua família achou que ela tinha enlouquecido. Como assim confiar em oração em vez de medicina? Perguntavam. Mas Tatiane não vacilou. Todas as manhãs ela ligava para linhas de oração da Universal e pedia intercessão. À noite participava da Fogueira Santa, onde centenas clamavam juntos por milagres. Em uma das vigílias, enquanto o pastor orava pela libertação das crianças, Tatiane viu Miguel, que antes reclamava de dores de cabeça constantes, dormir tranquilamente em seus braços pela primeira vez em meses. Até que 3 semanas depois, veio o dia do retorno médico. Tatiane entrou no consultório com o coração acelerado, mas uma paz estranha a acompanhava. O médico examinou Miguel, fez novos testes e, quando olhou para os resultados, seu rosto mudou. Isso não faz sentido, murmurou. Ele repetiu os exames. Nada. A malformação arterial que antes ameaçava explodir a qualquer momento, havia desaparecido. Não há mais risco de explosão. É como se nunca tivesse existido, disse o médico, atônito. Tatiane caiu de joelhos ali mesmo e chorou. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de gratidão. Deus havia ouvido seu clamor. No domingo seguinte, Tatiane subiu ao altar da Igreja Universal para dar seu testemunho. Com Miguel ao seu lado, saudável e sorridente, ela contou como a fé a salvou. Eu aprendi que Deus não precisa de nossas forças, mas da nossa rendição. Quando entreguei meu medo a Ele e me dispus a lutar na fé com oração, jejum e obediência, Ele fez o impossível. O pastor, emocionado, reforçou: isso é o poder da corrente de oração. Quando a igreja se une, os céus se abrem. Hoje, Tatiane é uma das primeiras a chegar aos cultos. Ela não só testemunha o milagre de Miguel, como também ajuda outras mães que chegam desesperadas à igreja. Muitas pessoas pensam que milagre é sorte, mas não é. É fé em ação. É você fazer a sua parte, orar, jejuar, semear, e confiar que Deus faz a dele. Seu conselho para quem passa por provações é simples: não desista no meio do caminho. A vitória vem para quem persiste. E assim, a história de Tatiane se tornou mais um testemunho vivo de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, a fé não é apenas uma palavra, é uma força que transforma vidas, cura doenças e escreve finais felizes onde o mundo só vê desesperança. Porque quando o homem diz, é impossível, Deus responde, para mim, tudo é possível. A vida de Miguel não foi a única transformada naquele dia.
Enquanto a notícia do milagre se espalhava pela comunidade, outras famílias começaram a chegar à CCB com seus próprios fardos, buscando a mesma fé que havia devolver a vida ao menino. Entre elas estava Dona Maria, uma senhora de 68 anos que há mais de uma década lutava contra uma doença degenerativa nas pernas. Os médicos haviam dito que ela nunca mais andaria sem muletas, mas ao ouvir o testemunho de Tatiane, algo dentro dela se acendeu. Se Deus fez por aquele menino, Ele pode fazer por mim, pensou, enquanto se arrastava até o altar na primeira reunião que participou. Os obreiros oraram por ela com a mesma unção que havia quebrado as correntes da morte em Miguel. Dona Maria sentiu um calor intenso percorrer suas pernas, como se mãos invisíveis estivessem reconstruindo cada fibra do seu corpo. Quando tentou se levantar, as muletas caíram no chão. Ela deu os primeiros passos sozinha em anos, entre lágrimas e gritos de glória a Deus. Mas os milagres não pararam por aí. No mesmo mês, um jovem chamado Lucas, viciado em drogas há 7 anos, entrou na igreja arrastado pela mãe, que já não sabia mais o que fazer. Ele chegava sujo, com os olhos vidrados e o corpo tremendo pela abstinência. Os obreiros não o julgaram. Em vez disso, o abraçaram e o levaram para a sala de oração. Enquanto as mãos eram impostas sobre ele, Lucas sentiu uma paz tão profunda que foi como se algo pesado saísse de dentro dele. Naquela noite, ele sonhou com uma luz brilhante que o libertava de correntes. Ao acordar, o desejo pelas drogas havia desaparecido. Hoje ele é um obreiro dedicado, ajudando outros jovens a encontrarem a mesma libertação. Cada história dessa se tornou um elo em uma corrente de fé que só crescia. A CCB daquela região, que antes era pequena, passou a lotar todas as noites. Pessoas de cidades vizinhas começaram a vir em caravanas, buscando respostas. E os milagres continuavam. Casais que não podiam ter filhos abraçavam seus bebês, dívidas eram pagas de forma sobrenatural, depressões eram curadas, famílias destruídas se reconciliavam. Tatiane, que agora liderava um grupo de oração para mães, via tudo aquilo com os olhos cheios de lágrimas. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu só queria meu filho de volta. Mas Deus me deu muito mais, Ele me deu uma família. Uma família de fé onde ninguém está sozinho. Ela olhava para Miguel, agora um adolescente saudável e cheio de sonhos, e para todas as vidas que haviam sido tocadas naquela igreja, e sabia, não era coincidência. Era o dedo de Deus escrevendo histórias de vitória onde o mundo só via derrota. E assim, a cada reunião, a cada testemunho, a cada vida transformada, uma verdade se confirmava. Na CCB, a fé não é teoria, é experiência. É ver o impossível se tornar possível, o desespero virar esperança, e a dor se transformar em milagre. Porque quando o homem diz, acabou, Deus apenas começa. Naquela mesma noite, enquanto as luzes da igreja se apagavam e os últimos irmãos se despediam com abraços apertados, uma jovem chamada Ana chegou ao templo com o coração pesado como chumbo. Ela tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam ali, mas sua dor era tão profunda que mal conseguia acreditar que algo pudesse mudá-la. Há 2 anos, seu marido, Carlos, havia saído para trabalhar e nunca mais voltado. Um acidente de carro tirara dele não só a vida, mas também a vontade de Ana de continuar. Ela entrou arrastando os pés, como se cada passo fosse uma batalha. As irmãs da recepção a olharam com olhos cheios de compaixão, e sem precisar perguntar, a conduziram até um banco na frente do altar. Fique à vontade, filha. Deus está te esperando, disse uma delas, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Ana sentou-se, olhando para o crucifixo iluminado, e as lágrimas começaram a cair sem controle. Por que eu, Senhor? Sussurrou entre soluços. Por que ele tinha que ir? Por que eu fiquei sozinha? Foi então que uma irmã de fé, que havia perdido o filho anos antes, sentou-se ao seu lado. Eu também já gritei assim, confessou, segurando a mão de Ana. Mas aqui, eu aprendi que Deus não tira nada da gente sem um propósito. Às vezes Ele permite a tempestade para nos levar a um lugar que nunca imaginaríamos. Ana ouviu, mas sua dor ainda falava mais alto. Até que, durante o culto, o pastor começou a falar sobre restauração. Deus não só consola, Ele restaura, declarou com voz firme. O que foi quebrado, Ele reconstrói. O que foi perdido, Ele devolve de uma forma que nem imaginamos. Foi como se aquelas palavras fossem só para ela. E então, algo inesperado aconteceu. Uma irmã que estava atrás de Ana se levantou e disse, Pastor, eu tenho uma palavra para essa irmã aqui na frente. Todos os olhos se voltaram para Ana, que sentiu o coração acelerar. A irmã aproximou-se e com os olhos brilhando disse, Deus me mostrou que seu marido não se foi para sempre. Ele está vivo no céu, mas seu amor por você ainda está aqui. E o Senhor vai te dar um sinal tão claro que você não vai ter dúvida de que Ele está contigo.
Ana não sabia o que pensar. Mas naquela noite, ao chegar em casa, algo a fez abrir a gaveta da mesa de cabeceira, onde guardava as coisas de Carlos. Lá, entre documentos e fotos, havia um envelope amarelado que ela nunca tinha visto. Com mãos trêmulas, abriu. Dentro, uma carta escrita à mão com a letra inconfundível do marido. Minha amada Ana, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Mas quero que saiba, não importa o que aconteça, eu sempre serei seu. E se um dia a dor parecer grande demais, lembre-se, Deus tem um plano. Procure a igreja. Lá, você vai encontrar a força que precisa. Eu te amo mais do que a vida. Carlos. Ana caiu de joelhos, chorando como nunca. Não era coincidência. Deus havia guardado aquela carta para aquele exato momento como um abraço do céu. E ela soube, com uma certeza que não vinha da razão, mas do coração. Carlos estava em paz, e ela não estava sozinha. No domingo seguinte, Ana voltou à CCB, mas dessa vez não era uma mulher quebrada que entrava pelo portão. Era uma filha de Deus em busca de restauração. E ali, entre irmãos que a receberam com amor, ela começou a reconstruir sua vida. Pouco tempo depois, encontrou nas visitas aos necessitados um propósito que encheu seu coração de alegria. Deus não só sarou minha dor, ela testemunhava depois, Ele me deu uma missão. Troquei minhas lágrimas por sorrisos, e minha solidão por uma família que nunca me abandona. E assim, como um rio que deságua no mar, mais uma história de dor se transformava em milagre dentro daqueles muros. Porque na CCB, a fé não é só uma crença, é uma certeza que se vive, se respira e se compartilha. E quando o mundo diz que tudo acabou, Deus está apenas preparando o próximo capítulo. Ana não imaginava que aquele novo capítulo seria ainda mais surpreendente. Um domingo, durante o culto, enquanto os irmãos cantavam com fervor, ela sentiu algo diferente no coração. Não era só emoção. Era uma voz suave, como um sopro, dizendo: você é mais do que pensa. Confie em mim. No início, ela achou que fosse imaginação, mas a sensação persistiu. Naquela mesma semana, durante a reunião de oração, a irmã que liderava o grupo parou de repente, olhou nos olhos de Ana e disse: Deus está te chamando para algo maior. Não é só servir, é liderar. Ana tremia por dentro. Ela que um dia nem conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora era convidada a guiar outras almas. Os dias seguintes foram de luta. O medo voltava como sombra. E se eu falhar? E se não der conta? Mas então se lembrava das mãos que a levantaram quando estava no chão, dos abraços que a acolheram sem julgamento. Se Deus já tinha feito tanto por ela, por que duvidar agora? Com lágrimas nos olhos, aceitou o desafio. Começou a ajudar na escola bíblica dominical, ensinando crianças sobre o amor de Jesus. Era assustador no começo, as perguntas difíceis, os olhinhos curiosos esperando respostas. Mas a cada domingo, sentia uma força que não era dela. As palavras fluíam, os sorrisos das crianças a encheram de coragem. Até que um dia, durante uma campanha de evangelização, Ana se viu falando para um grupo de mulheres na rua, compartilhando sua própria história. Eu já pensei que minha vida não tinha jeito, ela dizia, a voz firme apesar da emoção. Mas Deus não desiste da gente. Ele está aqui, agora, esperando por vocês também. E ali, sob o sol quente, 3 mulheres choraram e aceitaram Jesus. Uma delas, com os olhos brilhando, segurou a mão de Ana e sussurrou: você me deu esperança. Quando voltou para casa naquela noite, Ana olhou no espelho e não reconheceu a mulher que via. Não era mais a sombra assustada de antes. Era uma guerreira, uma serva, uma filha amada. E entendeu, o milagre não tinha sido só a cura da sua dor, mas a transformação do seu medo em fé, da sua fraqueza em força. Hoje, anos depois, Ana não é só uma membro da CCB, é uma líder que inspira. Nas reuniões, nas visitas, nos cultos, ela repete como um refrão: se Deus mudou minha história, Ele pode mudar a sua. Porque na casa da bênção, milagres não são exceção. São a prova de que, quando entregamos nossas feridas, Deus as transforma em testemunho. E assim como Ana, muitos descobrem que o fim da dor é só o começo de uma vida que vale a pena viver. Ana nunca imaginou que aquele dia no templo seria o primeiro de uma jornada que mudaria não só a sua vida, mas a de tantas outras pessoas. Depois que sua história se espalhou pela congregação, muitos começaram a procurá-la, não só para ouvir seu testemunho, mas para pedir oração. E ela, que antes tremia só de pensar em falar em público, agora abraçava cada um daqueles irmãos com uma convicção que só quem já viu o impossível se tornar real pode ter. Foi numa tarde de sábado, depois de um culto de jovens, que Ana conheceu a Maria. Uma moça de olhos baixos, mãos trêmulas e um peso nos ombros que parecia maior que ela mesma. Maria tinha chegado à CCB arrastada pela tia, depois de anos lutando contra uma depressão que a deixava presa em casa, sem vontade de viver.
Já tentei de tudo, ela confessou com a voz embargada. Remédios, terapeutas, mas a escuridão não sai de mim. Ana não ofereceu palavras vazias. Ela simplesmente segurou as mãos de Maria e disse: eu também já estive onde você está. E se Deus me tirou desse poço, Ele pode tirar você também. Então, ali mesmo, entre os bancos da igreja ainda quentes do culto que tinha acabado, as duas se ajoelharam. Ana orou com uma fé que não vinha dela, mas da certeza de que o mesmo Deus que a havia levantado estava ali, ouvindo. Os dias passaram, e Maria começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não foi uma mudança instantânea, ainda havia noites de choro, dias em que a batalha parecia mais forte. Mas agora ela não estava sozinha. Ana a visitava, levava-lhe a palavra e juntas elas clamavam. Até que numa sexta-feira à noite, durante um culto de libertação, algo aconteceu. Maria sentou-se no banco como de costume, mas dessa vez, enquanto o pastor orava, ela sentiu algo diferente. Era como se uma mão invisível tirasse um manto pesado de seus ombros. As lágrimas vieram, mas não de dor. Eram lágrimas de alívio, de uma paz que ela não conhecia há anos. Quando abriu os olhos, a primeira pessoa que viu foi Ana, sorrindo através das próprias lágrimas, como se soubesse exatamente o que Deus acabará de fazer. Estou livre, Maria sussurrou. E era verdade. Não que os desafios tivessem desaparecido, mas agora ela tinha algo que antes não tinha: esperança. E uma irmã em Cristo que entendia sua luta porque já havia vencido a dela. Hoje Maria serve na CCB ao lado de Ana. Elas visitam hospitais, oram por quem está quebrantado e compartilham uma mensagem simples, mas poderosa: Deus não desiste de ninguém. Porque na casa da bênção, os milagres não param. Eles se multiplicam, como sementes plantadas em terra fértil, brotando onde o desespero tentou dominar. E assim, a história de Ana, que começou com uma dor e um grito de socorro, se tornou um rio de bênçãos que continua fluindo, tocando vidas, provando que quando Deus age, Ele não muda só um destino. Ele muda gerações. Maria e Ana seguiam juntas pelos corredores do hospital, como faziam toda semana. Desta vez, porém, havia algo diferente no ar. Enquanto passavam pela ala de oncologia, Maria sentiu um aperto no coração. Lembrou-se de quando, anos antes, tinha entrado ali pela primeira vez, arrastando seus próprios medos e dúvidas. Agora, era ela quem estendia a mão para os outros. Foi então que viram Dona Clara. Uma senhora de cabelos brancos, sentada sozinha em um banco, com as mãos trêmulas apertando um lenço gasto. Seus olhos estavam fixos no chão, como se o peso do mundo estivesse ali, entre seus pés. Ana reconheceu aquele olhar, o mesmo que já tinha visto no espelho, anos atrás. Boa tarde, Doninha. Ana cumprimentou com voz suave, sentando-se ao lado dela. Tudo bem? Dona Clara levantou os olhos molhados e balançou a cabeça. Minha neta, a voz falhou. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Ela tem só 10 anos. Maria sentiu as lágrimas ardendo. Sabia bem o que era ouvir um não tem jeito. Mas também sabia que na casa da bênção, as últimas palavras nunca eram dos médicos. A senhora já orou sobre isso? Ana perguntou, pegando a mão da mulher. Ore sim, mas Deus não está ouvindo. Foi então que Maria contou sua história. Falou das noites em claro, do desespero da vez em que quase desistiu. E depois, do dia em que Ana apareceu em sua vida, com uma Bíblia na mão e uma fé que não tremia. Falou do milagre que não veio do jeito que ela esperava, mas que mudou tudo. Deus ouve, Doninha, Maria disse, firme. Às vezes, a resposta demora. Às vezes, vem de um jeito que a gente não entende. Mas Ele nunca vira as costas. Dona Clara olhou para as duas, e algo em seu rosto mudou. Não era esperança ainda. Era só uma pequena brecha, uma vontade de acreditar. Vocês acreditam mesmo nisso? Ana sorriu e abriu sua bolsa. Tirou um pequeno frasco de óleo de unção, daquele mesmo que havia usado para orar por Maria anos antes. Acredito tanto que vou orar com a senhora agora. E não só por sua neta. Por você também. As três se ajoelharam ali mesmo, no corredor do hospital. Ana ungia a testa de Dona Clara, e Maria seguiu em oração com lágrimas escorrendo. Não eram palavras bonitas ou elaboradas. Eram gritos do coração, súplicas de quem já tinha visto Deus fazer o impossível. Quando terminaram, Dona Clara respirou fundo, como se um fardo tivesse sido tirado de suas costas. Obrigada, ela sussurrou. Não sei se vai dar certo, mas, pela primeira vez em semanas, sinto um pouco de paz. Ana apertou sua mão. A paz já é o começo do milagre. E o milagre veio. Não da forma que elas imaginavam. A menina não sarou da noite para o dia. Mas algo mudou no tratamento. Os médicos surpresos disseram que os exames mostravam uma melhora inesperada.
Dona Clara voltou a CCB, desta vez não sozinha, com a neta no colo, fraca, mas sorrindo. E ali, entre os irmãos, ela encontrou não só a cura que pedia, mas algo maior, uma família. Hoje, Dona Clara faz parte do grupo de intercessão da igreja. Toda semana, ela e Maria oram por outras mães e avós que chegam quebrantadas, com diagnósticos sem esperança. E elas contam a mesma história, de como Deus não desiste, de como um simples gesto de fé pode mudar tudo. Porque na casa da bênção, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles estão acontecendo agora. Em cada oração respondida, em cada vida transformada, em cada coração que se abre para acreditar novamente. E assim, o rio de bênçãos que começou com Ana continua fluindo, mais forte a cada dia. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí. Ele toca outras. E outras. Até que o que era uma semente se torna uma floresta. E o que era um grito de dor se transforma em um cântico de vitória. O milagre que não acabou. Foi numa tarde de sábado que Dona Clara recebeu a ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, a voz trêmula de Joana, uma mãe que há meses pedia oração pelo filho, Lucas, diagnosticado com uma doença rara e sem cura. Ele acordou, Clara. Os médicos não explicam, os exames estão normais. As lágrimas de Joana se misturavam às risadas e Clara soube. Era a resposta que tanto esperavam. Naquela noite, na casa da bênção, o louvor explodiu em gratidão. Lucas, antes frágil e conectado a aparelhos, corria pelos corredores, abraçando todos. As mães que antes choravam agora sorriam, e até os mais céticos se renderam. Deus ainda faz milagres. Mas o maior sinal não foi a cura em si, foi o que veio depois. Lucas, aos 10 anos, olhou para a mãe e disse: Mãe, a gente tem que ajudar outras pessoas a não desistirem. Hoje a família de Lucas faz parte do grupo de intercessão. E assim, o rio que começou com Ana, a avó que orou pela bisneta enferma, que orou por Maria, que orou por Dona Clara, agora deságua em vidas que nem conheciam seu nome. Porque milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz através de nós. Reflexão final. A fé não é a certeza de que Deus agirá como queremos, mas a confiança de que Ele age sempre, às vezes curando o corpo, outras vezes o coração. O verdadeiro milagre não é a ausência de dor, mas a presença dele no meio dela, transformando feridas em testemunhos e solidão em comunidade. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma oração sincera ou de uma mão estendida. Deus não precisa de grandes gestos para mover montanhas. Ele precisa de corações dispostos a serem canais. Porque a bênção não é um ponto final. É uma corrente que só se rompe quando paramos de passar adiante. E na casa da bênção, a corrente nunca para.